Olá, povo amado do nosso canal. Estamos aqui hoje, no primeiro vídeo oficial assim do nosso novo ano. E hoje nós vamos trazer um tema bem interessante, O nosso tema é o seu chamado e a liderança. Eu estive, pesquisando, estive aí meditando nas escrituras, sobre tantos motivos para insucesso, tantos motivos para não experimentarmos esse evangelho do nosso Senhor, com toda a propriedade, com toda a autoridade que nos convém. E eu percebi que alguns dos problemas com que temos enfrentado está exatamente no entendimento desse chamamento do Senhor para as nossas vidas. Eu quero me basear num texto básico que está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo 27, que diz assim: Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. É bem interessante, meus queridos e minhas queridas, dizer, que o nosso maior problema está aqui. Nós nunca tivemos um número tão grande, de cristãos, de evangélicos, como nós temos tido hoje. Um grande percentual do nosso país é denominado cristão. No entanto, nós começamos a vivenciar um problema exatamente aqui, no chamamento. E o chamamento de Levi, de Mateus, traz princípios que nos fazem refletir de uma maneira muito grandiosa e conseguir um entendimento que vai muito além do que temos vivido. Primeiro, nós entendemos o chamamento do Senhor para o ser humano e é notável que é propósito de Deus lá em Mateus 24, quando ele fala no sermão profético dos sinais da sua vinda, ele fala deste evangelho ser pregado em todo o mundo. E é muito interessante dizer também que essa pregação, esse discipulado, a grande comissão também, feita por Jesus, ali em Mateus 28, ele vai dizer que era para aqueles que recebessem esse evangelho, esse chamado e atendessem, que fizessem discípulos. E fazer discípulos e receber esse chamado vai muito além do que nós temos vivido. E talvez o grande problema, a grande situação esteja exatamente aí. Como percebemos aqui, como foi lido no texto de Lucas 5:27, Mateus ele foi chamado, ele era um coletor de impostos, certamente um homem muito rico, um homem muito dono de si, como tantas vezes nós somos. Isso está em nós, desde que o pecado chegou às nossas vidas, nós temos em nós esse desejo de sempre tirarmos vantagem em todas as coisas, de sempre estarmos por cima. Mas quando Levi é chamado, quando Mateus é chamado pelo Senhor, o Senhor simplesmente diz para ele: segue-me. E o interessante é que Mateus, com toda essa propriedade, com toda essa raiz judaica, ele simplesmente deixa tudo e começa a seguir ao Senhor. Isso nos faz refletir numa entrega, isso nos faz refletir em deixar valores, conceitos, o que achamos, o que pensamos, o que queremos a cargo do Senhor. É um convite, não é obrigatório. Não existe uma barganha para que se aceite o chamado de Jesus. É algo voluntário, é algo que tem que partir de cada um de nós, e essa entrega não pode ser uma entrega parcial, mas precisa ser uma entrega total. E não à religião, e não a um sistema que aí traz rituais litúrgicos, mas ao Senhor de forma muito clara. É quando nós começamos a batalhar não para provar externamente alguma coisa ou demonstrar isso para as pessoas, mas é quando nós começamos a enxergar todas as nossas deficiências, as nossas mazelas, tudo de pior que é em nós, e começamos a trabalhar nessas coisas, começamos a deixar tudo ali, todos os valores, tudo que aprendemos do sistema mundo, tudo que aprendemos, que a grande maioria valoriza,
e começarmos a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, né? A vida, o valor do próximo, colocar este valor das pessoas acima de todas as coisas, colocar o meu bem-estar, o meu trabalhar, o meu estar melhor, não só de forma externa. É lógico que a palavra também vai dizer que um coração bonito aformoseia o rosto. Esta mudança é clara, é tangível também, mas ela começa internamente. Ela começa quando nós começamos a cuidar daquilo que falamos, daquilo que pensamos, das nossas atitudes, de como isso nos afeta e como afeta o nosso próximo. Existe, né, nos meus trabalhos aí em comunidades, né, existe uma confusão, existe uma certa indecisão para o conceito de pecado, né? E de uma maneira muito cotidiana, muito clara, eu andei refletindo sobre isso e pensando, e eu tenho trabalhado da seguinte maneira com os meninos, né, nas comunidades. Pecado é tudo aquilo que me prejudica e prejudica ao meu semelhante. Quando você pega cada um dos mandamentos, você vai perceber que parte desse pressuposto, né, de você não se prejudicar e nem prejudicar o seu semelhante. Né? Quando nós observamos, deixamos de fazer coisas assim, né, que trazem este final, nós começamos a caminhar como o Senhor caminhou nessa terra, começamos a segui-lo. E é claro, né, não tenho nenhuma pretensão de dizer que nós vamos chegar ao patamar de não errarmos, né? Porque a própria palavra diz que nós erramos todos os dias, mas precisa haver uma entrega maior, uma busca maior por este aprimoramento, este melhoramento e este seguir do Senhor. Tem um outro texto que é muito falado, é muito difundido, mas também, né, é muito pouco praticado, que está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, que diz assim: Dizei a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Gente, olha que coisa linda, que coisa clara, que coisa tão simples, né? É lógico que no nosso dia a dia isso se torna, né, algo que exige de nós muita vigilância, muita batalha, muita entrega, né? O Senhor vai dizer, olha, que Ele quer vir após mim, ou seja, esse convite, esse chamado, Ele requer de nós uma crucificação diária, né? De tudo que nós já temos de conhecimento. O apóstolo Paulo, que é um dos grandes exemplos de entrega, né? De atender ao chamado do Senhor, né? Nós percebemos que esse homem abriu mão de toda a sua vida para vivenciar os planos do Senhor, e detalhe, sem deixar de ser quem ele era. Ou seja, o Senhor, Ele valoriza e Ele respeita a nossa forma de ser, pois foi Ele que nos criou desta maneira, com este perfil, né? Então, o interessante é potencializarmos tudo de bom que temos e trabalharmos aquilo que em nós o pecado danificou, a vida, as marcas do tempo, né? Então, precisamos aprender trabalhar exatamente, né, aquilo que é negativo em nós, aquilo que é defeito, aquilo que vai melhorar o nosso dia a dia, vai trazer vida de qualidade não só para nós, mas para todos aqueles ao nosso redor. E o Senhor continua dizendo: siga-me, né? Tome sua cruz e siga-me. Este seguir não é só, né, professar, não é só falar, não é só parecer, mas é seguir nas atitudes, nos passos, no amor, na compaixão, na misericórdia. Quantos cristãos no nosso meio, né, são acusadores, percebem o falho, o pecador, o fraco, e ao invés de estenderem a mão, de liberarem palavras de vida, de força, de transformação, amaldiçoam. Né? Tiago escreveu todo um capítulo sobre a língua, e ele diz, se nós não conseguimos controlar esse pequeno membro, né, como que nós vamos dizer seguidores de Jesus se a gente não consegue fazer o mínimo? E, né, é muito simples falar do erro do outro, mas e nós? E os nossos erros? O nosso chamamento? Será que se alguém observar o nosso dia a dia, fora dos momentos de reunião, vão perceber ali cristãos,
atitudes parecidas com a de Cristo, né? As palavras de Jesus aos pecadores, aos fracos do seu tempo, eram palavras de ânimo, de incentivo. De que adianta estarmos tão mergulhados na religião se no dia a dia, né, as nossas atitudes e palavras demonstram outras coisas? São palavras ferinas, são palavras destrutivas. Precisamos melhorar muito, irmãos. Precisamos entender o nosso chamado, precisamos honrar ao Senhor no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né, com os nossos cônjuges. Se nós não tratamos bem a nossa esposa, o seu marido, o seu filho, seus pais, como que nós vamos dizer, bater no peito, lindos e maravilhosos externamente, em reuniões lindas, mas no dia a dia, negando tudo aquilo que é dito, cantado e orado? Precisamos melhorar, precisamos entender o nosso chamamento. Não estamos nessa terra para apontar o nosso dedo, estamos nessa terra para ser sal, para levar tempero aonde há morte, aonde há destruição, aonde há tristeza, aonde há dor. Por onde Jesus caminhava, multidões afluíam aqueles locais, porque Jesus era alguém que respeitava, independente da história, de quem era, de que tinha feito, era daquele momento que recebesse o amor, a instrução, o ensino. É a partir do momento que nós recebemos a oportunidade de mudança, é a partir daí, né, que Deus começa a nos observar. É a partir daí que Deus começa realmente a ver em nós realidade naquilo que falamos ser ou não. E quantas vezes, antes do conhecimento do Evangelho, do amor, né, de sermos recebidos de braços abertos, né, nós éramos pessoas ruins, pessoas que faziam mal, pessoas que não tinham sabedoria, insensatas, né, pelas nossas próprias semeaduras. Eu, por exemplo, não merecia estar aqui vivo, mas esse Deus amoroso, glorioso, trouxe pessoas que me amaram como Ele me amou, né? No momento que eu não merecia, no momento que eu estava sujo, desistindo, pensando até em morte, em suicídio. É assim que esse Deus quer ver você atender o chamado dele, não para ser mais um acusador, para ser mais um daqueles que derrubam, mas para você fazer diferença real aonde você estiver, levantando, abençoando, abraçando, transformando, como Jesus o fez. Este é o chamado para cada um de nós. Muito interessante que no final, no versículo 25, o Senhor vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmos. Quantos de nós, ditos seguidores do Senhor, têm se preocupado unicamente em acumular tesouro nessa terra, em aumentar a sua conta bancária, em ter fazendas, em ter casas de luxo, em ter carros do ano, e estão se perdendo pela corrupção, pelo caráter. Nominalmente são cristãos renomados, mas no dia a dia são lobos ferozes que têm tomado tão pouco que ovelhas têm tido, né, para o seu sustento e da sua família unicamente. Que não sejamos assim, que sejamos como o Senhor, que venhamos multiplicar o pouco que surgir naquele momento, que venhamos ter compaixão dos nossos semelhantes e de todos que nos cercam. O meu chamado e o seu chamado é para transformar toda uma geração. E Deus não precisa de muito. No seu tempo, o Senhor usou 12 homens que revolucionaram totalmente a humanidade. Até hoje, nós estudamos textos inspirados pelo Espírito Santo, escrito por aqueles homens como eu e você, que fizeram total diferença, mas entenderam o que era o chamado de Deus para suas vidas, que era para se negar, que era para se crucificar, que era para perder a sua vida tantas vezes, servindo, abençoando, mas aí que está o grande mistério do Evangelho. É quando nós doamos, é quando nós abençoamos, que nós nos tornamos mais ricos e cheios dessa graça
e dessa bondade de Deus nas nossas vidas, a tal ponto de transbordar. E quanto mais abençoamos e ministramos, mais recebemos. Quero terminar, meu querido, essa primeira parte. A primeira parte era para falar do nosso chamado. E aí sim, entendendo esta primeira parte, nós vamos partir para a segunda parte, que é sobre a liderança, sobre os dons, sobre os nossos talentos, como Deus usa e como Deus nos chama. Como é tão grande a responsabilidade de um líder. Pode aguardar que no próximo vídeo vamos falar disso. Um grande abraço para todos vocês, que sejam grandemente abençoados e tocados por esta palavra tão poderosa, que tem transformado a minha vida e abençoado tantas vidas ao meu redor. E, obviamente, me abençoado grandemente também, porque quem quer achar a sua vida, perdê-la-á. Vemos isso na vida de Jesus, de Paulo, de todos que foram chamados pelo Senhor. Entenderam seu chamado e receberam com todo o amor essa presença tão doce que transborda a ponto de abençoar vidas ao todo o nosso redor. Deus abençoe você, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça e que você estude, mergulhe no conhecimento da palavra, porque isso é vida, é sabedoria e é para nós luz, para que não venhamos nos confundir no momento tão complicado que vivemos, né, nesta geração. Deus abençoe você e sua casa. Um grande abraço. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante no nosso meio um povo que realmente entendeu o chamado do Senhor. Um grande abraço, até a próxima, queridos. Tchau, tchau.